O que define Loot River à parte é a capacidade de mover e controlar as plataformas flutuantes. Esta não é apenas a principal forma de transporte em toda a masmorra, mas também cria quebra-cabeças intrincados, movendo e utilizando plataformas de tamanhos diferentes para passar por corredores e caminhos estreitos. Suas plataformas também são necessárias para o combate, criando oportunidades para separar inimigos ou se aproximar para ataques corpo a corpo, antes de mover a plataforma de volta para a segurança. A história é direta, e embora curta, é pelo menos interessante. Você é forçado a navegar por esse pesadelo, e, toda vez que morre, é forçado a revivê-lo repetidamente em uma espécie de universo paralelo. Ao acordar no santuário, você encontra vários NPCs que o ajudarão em sua missão, enquanto vários outros serão encontrados nas masmorras. De certa forma, foi um pouco surpreendente no início a rapidez com que consegui passar por uma única corrida bem-sucedida de Loot River, pelo menos o que eu inicialmente tomei como um bem-sucedido nisso. Deixe de lado as amplas tentativas, os erros básicos e decisões tolas que custam mais uma corrida decente para terminar de volta ao início. Se você sabe o que está fazendo, e não cai na mesma armadilha de ficar muito arrogante com o equipamento que adquiriu e as estatísticas que está gerenciando, você pode acabar com a maior parte do objetivo principal do Loot River em pouco menos de 1 hora. 40 minutos brilharam no cronômetro do jogo quando cheguei ao que acreditava ser o ponto final. Uma despedida aparentemente dramática que requer uma ação final antes. O ciclo começa novo, e você está de volta à estaca zero. Você não terminou, nem de longe. Tanto em conteúdo quanto em revelações sinistras, Loot River é um jogo construído a partir de rajadas rápidas e paciência de queima lenta. Um lançamento cuja longevidade inicial pode parecer curta, e tecnicamente, pode ser considerada longe de ser o mais longo dos investimentos, mas cujo verdadeiro caminho para o triunfo, garantem mantê-lo preso nesse loop infinito. Eu começo em uma jangada. Um colchão lamentável e lixo descartado estão espalhados ao meu redor. Eu sei que estou na Vila Submersa, um lugar de aparência miserável com decks de madeira podre flutuando sobre águas turvas, mas não muito mais. O tom e a história enigmática gritam Dark Souls, especialmente quando encontro uma nota. Isto não é um reino, é um túmulo. Ir de um lugar para outro, não importa o nível, exige que eu me desloque em plataformas multiformadas com o joystick direito enquanto controlo meu personagem com o esquerdo. Navegar por corredores estreitos e arenas repletas de plataformas me faz trocar constantemente de uma forma para outra apenas para encontrar o caminho. Eu estava preocupado que isso pudesse ser complicado, mas depois de alguns momentos de adaptação aos controles, parece instintivo e fornece uma sensação de realização fora do combate. As ondas picheladas que me seguem também dão ao mundo uma sensação maravilhosamente dinâmica. É então uma coincidência que o surgimento de Loot River, como uma série de sessões extremamente rápidas, seja em parte graças ao apoio de Superhot Presents, uma iniciativa de publicação, financiamento iniciada pela própria equipe por trás do que continua sendo uma das abordagens mais engenhosas de tiro em primeira pessoa e resolução de quebra-cabeças. Um jogo que, muito parecido com os esforços de Straka aqui, apenas na premissa soa como um pesadelo de arregalar os olhos de um discurso de vendas. Um atirador que só se move quando você o faz, ou neste caso, um roguelite descrito como Dark Souls encontra Tetris. Da mesma forma, um jogo que não ultrapassou suas boas-vindas, mas cujo próprio suposto curto tempo de execução foi tudo menos um prejuízo. Embora isso não seja incomum, encontrar um estúdio jogando ideias no liquidificador e vendo se o produto final fica bom. Loot River é o título mais recente que imediatamente evoca a mais surpreendente das respostas. Como ninguém pensou nisso até agora? Há jogos que tentam encontrar harmonia entre dois ou mais campos conflitantes, há algo como Loot River que, como aquela lista crescente de grandes nomes anteriores, atingiu o ouro do rastreamento de masmorras, e sua natureza como um roguelite, a ponto de quase atingir o metanível em sua construção. É apenas o começo do motivo pelo qual as amplas horas gastas xingando, gemendo e lamentando as muitas corridas fracassadas foram nada menos que brilhantes. Os labirintos de blocos deslizantes gerados processualmente nunca são os mesmos duas vezes. E os designers também fazem um ótimo trabalho para garantir que cada nível ofereça um desafio único. Plataformas em camadas ou armadilhas que incendeiam minha jangada adicionam camadas mais profundas e às vezes urgentes ao projeto de solução de problemas da travessia. Muitas vezes sou pego de surpresa por inimigos com habilidades inesperadas,
como os monstros traiçoeiros que travam uma plataforma no lugar até serem mortos. A mecânica de movimento incomum se presta bem ao combate. Muitas vezes carrego um ataque. Paro ao lado da jangada de um inimigo e descarrego um golpe esmagador antes de deslizar intocado, ou usar um feitiço mágico para ficar temporariamente invisível. Além disso, aparar é minha estratégia preferida. Acertar no momento certo abre meus oponentes para um contra-ataque devastador, que me deixa momentaneamente impermeável. É incrível o quão poderoso é o pouso desse ataque perfeito. E, no entanto, essa satisfação, não apenas apesar do fracasso, mas por causa dele, tem sido uma tendência crescente entre esses destaques do gênero, a tal ponto que talvez se possa canonizá-lo como o tipo de lançamento roguelite de pedigree, não tanto fundamentalmente necessário, mas muitas vezes se destaca. Dissipar quaisquer conotações de que um jogo processual que pode ou não estar à mercê da sorte aleatória é de alguma forma um prejuízo. O fato de ser igualmente prolífico tanto na jogabilidade quanto na apresentação pode fazer toda a experiência valer a pena. Você pode começar a dividir os cabelos sobre o quão complexamente detalhada ou expressiva a arte de um jogo pode ser comparada com outra, mas seja Dead Cells, Children of Morta, Hades e agora um jogo como Loot River. Não há fórmula pré-estabelecida ou sentimento de artificialidade para acreditar a forma como esses jogos orquestram esse sentimento orgânico de encorajamento, para lutar contra a dor da morte e do fracasso, para neutralizar esse arrependimento ou desapontamento, e aprender não apenas com os erros, mas também com os segredos e dicas que o jogo está esperando ansiosamente que você tropece. Pode ter me levado 40 minutos para supostamente chegar ao fim, mas foi apenas cerca de 10 horas que eu finalmente descobri o que Loot River estava realmente querendo que eu fizesse. E é porque o Straka.studio consegue alcançar um equilíbrio tão perfeito entre justo e punitivo que faz com que esses ciclos de repetição valham a pena. Discutir de forma razoável e muito menos grande sobre o objetivo real subjacente a Loot River seria minar o que parece ser a mais pessoal das realizações que você obtém após a quantidade de tempo gasto no jogo. De se familiarizar com a mecânica, tanto o desafio de seu movimento de mudança de bloco e combate em tempo real, mas também de investigação, de deduzir como cada uma das masmorras se interligam. Loot River pode se comportar como a maioria dos roguelites na superfície, jogadas subsequentes desbloqueando novas armas, equipamentos e encantos, modificadores de nível que podem facilitar as tentativas posteriores, mas para triunfar adequadamente. Às vezes você precisa enfrentar esses cenários complicados não manchados por esses modificadores. Nem tudo é desgraça e luta, no entanto. Passar um nível com sucesso, ou sucumbir a uma morte inevitável, me trouxe de volta a um centro tranquilo chamado Santuário. O ambiente brilhante possui pássaros cantando, um monumento de cura, NPCs úteis e galinhas acariciadas, que eu visitei entre cada missão para dar sorte. Minha busca, estado imortal e capacidade de mudar o mundo sob meus pés estão todos ligados à relíquia no centro desta zona pacífica. Embora um pouco ambígua, a narrativa é instigante. Os personagens vinculados a esse objeto milagroso e sinistro me pedem para considerar o preço de seu poder, mesmo que eu alegremente aproveite para continuar a jogabilidade em loop. É apenas porque o jogo confia na dedução do jogador, e de ter investido o suficiente para obter o layout das masmorras que essa revelação compensa tão bem. E porque as tentativas mais cruciais são cada vez mais satisfatórias para finalmente serem derrotadas. Aquela 10ª hora de tempo de jogo em que eu finalmente descobri tudo e fiz o que precisava fazer para chegar ao verdadeiro ponto final de Loot River. Essa é uma conquista não apenas dada a você, mas esculpida no trabalho e trabalho duro. Então o fato de Loot River, mesmo sem esse incentivo oculto, já se mostra mais do que competente e intrigantemente inovador no modelo roguelite tradicional. Deve dar a você uma indicação clara o suficiente sobre o quão bom é o lançamento deste jogo, e isso antes mesmo de abordarmos qualquer coisa a ver com jogabilidade ou controles. Outra pena no boné estranhamente híbrido de Loot River, a maneira como eles construíram seu mundo artisticamente e tecnicamente no topo. Loot River é um belo tumulto pixelado e cheio de ação. Seus níveis gerados processualmente fizeram com que cada corrida parecesse nova e diferente. A jogabilidade de plataforma deslizante e refrescantemente inovadora era incrivelmente viciante e refinada. A experiência é desafiadora e mais do que apenas um hack and slash. Ainda assim, suas infrequentes armas de alto nível e quedas de conhecimento me coagiram a sessões de moagem muitas vezes infrutíferas para novas armas.
efetivamente tirando o ar de algumas das minhas melhores corridas. Fiquei